O nosso devocional de hoje está em Êxodo capítulo 8. E aqui já temos aí a segunda praga sobre o Egito e vem a terceira, a quarta, e sempre Deus tratando com Faraó. É bem verdade que o Senhor Deus poderia já ter, desde o princípio, já matado os primogênitos, já na última praga, que foi a mais severa, mas Deus sempre trabalha de forma a dar oportunidade para o homem. Aqui no caso Faraó, dando oportunidade para Faraó arrepender-se e deixar o povo ir. Mas ele endurecia o coração cada vez. Deus, ele sempre trabalha de forma a dar oportunidade para o homem. A Bíblia diz que Noé construiu uma arca enquanto a longanimidade de Deus esperava. Então aqui Deus estava ainda sendo longânimo. Faraó dizia que permitiria o povo sair. Assim que era aliviado, ele voltava de novo a endurecer o seu coração. Mas Deus está sempre dando oportunidade para o homem arrepender-se dos seus pecados. Uma curiosidade sobre essa praga, que foi a primeira aqui das rãs, é uma deusa egípcia. Ela sempre foi retratada com a cabeça de um sapo. E entre os antigos egípcios, as rãs eram consideradas sagradas, que também não podiam ser mortas. Eles adoravam as rãs como deusa feminina, porque eram comuns ali na margem do rio Nilo, reproduziam rapidamente e também elas sendo anfíbios, eles tinham dois mundos, né? Mundo da terra e mundo da água. Então viviam tanto na terra como na água. Era um tipo de divindade. Então Deus também trata com os egípcios em cada praga, mostrando que ele é maior, que ele é superior às divindades do Egito. Podemos observar que a primeira e a segunda praga, ela diz respeito à água, que foi a água se transformando em sangue e depois as rãs. Já a terceira e a quarta fala sobre a terra, tem a ver com a terra. E os 5 próximos sobre o ar. E o último sobre o homem, que é a morte dos primogênitos. E assim você vai acompanhando em cada capítulo seguinte aí. E agora Moisés depara-se com um faraó que pede a sua ajuda. O faraó pede ajuda a Moisés e disse: pedi ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, e deixarei o povo ir para que sacrifiquem ao Senhor. E Moisés cumpria o pedido dele, mas ele sempre voltava atrás. Mesmo quando o pedido dele foi atendido, ele endureceu o seu coração. Faraó fez exatamente o que o Senhor Deus disse que ele faria, porque o Senhor Deus é onisciente, ele conhece o fim desde o começo. E a consequência é a partir do versículo 16, aí vira a terceira praga, a praga dos piolhos, né? Diz a Arão, assim diz o Senhor: estende a tua vara e bate no pó da terra, para que se torne em piolho em toda a terra do Egito. E assim o fizeram. Olha só, todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E aqui nós vemos uma limitação do poder de Satanás, né? Os mágicos não conseguiram replicar essa praga, não conseguiram imitar. E eles chegaram à conclusão dizendo a Faraó: isto é o dedo de Deus. Isso mostra, primeiramente, a limitação do poder de Satanás e depois mostra também que os magos reconheciam que havia um poder maior do que eles. E quando ele refere a Deus, ele estava sabendo que ele estava falando do Deus dos hebreus, o Criador do céu e da terra. Só tem um porém: eles reconheciam o poder de Deus, mas eles não honravam esse Deus e também não o serviam. Então, muitas vezes a pessoa reconhece o poder de Deus, pede oração da igreja, sabe que Deus pode curar, que Deus pode libertar, mas ele não honra esse Deus e ele não serve esse Deus. Ele quer até mesmo ajuda, como o Faraó pediu ajuda, mas ele não está disposto a servir a esse Deus e honrá-lo diante de todas as coisas. A consequência de Faraó ter endurecido o coração, mesmo após a recomendação dos magos, é a quarta praga, que é a praga das moscas. Novamente, a recomendação: deixe o meu povo ir. E aqui nós vemos que o Senhor
diz o seguinte: farei uma separação. Farei uma separação. Neste dia separarei a terra de Gósen, na qual habita o meu povo, para que não haja enxames de moscas, a fim de que saibais que eu sou o Senhor no meio da terra. Farei a diferença entre o meu povo e o vosso povo. Sempre haverá uma diferença. A Bíblia sempre tratou da diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve, a diferença entre Cristo e Belial, a diferença entre luz e trevas, a diferença entre a verdade e a mentira, entre o bem e o mal. Então sempre vai haver uma diferença. E na terra ali onde estava o povo de Israel, não houve nenhuma mosca, não houve nenhum problema, porque o Senhor Deus disse: farei a diferença. Por fim, a partir do versículo 25, nós vemos Faraó tentando transigir com Moisés, dizendo: sacrifica aqui na terra, sacrifica aqui mesmo. Nós vemos que Satanás, ele quer muitas vezes negociar conosco. Às vezes ele não pode ter tudo o que ele quer, mas ele quer negociar. Aqui, Faraó por fim disse: não, então vocês sacrificam, mas sacrificam aqui na terra. Mas Moisés não aceitou, porque o propósito de Deus era que eles saíssem e fossem para o deserto. E também Moisés observou o seguinte, que o sacrifício do povo hebreu seria uma abominação para o povo egípcio, que poderia causar até mesmo um apedrejamento deles, uma situação incontrolável ali. E Moisés disse: não convém que façamos assim. Porém, no versículo 28, Faraó diz: deixar-vos-ei ir, para que sacrifiquem ao Senhor vosso Deus, somente que indo não vades longe, orai também por mim. Olha aqui, irmãos, indo não vades longe, quer dizer, você não precisa ser tão dedicado, você não precisa ser fanático, você não precisa fazer tanta coisa como você faz pela obra de Deus, pelo Senhor, ser tão dedicado assim. Você não precisa ir tão longe. É uma proposta de Satanás. Você pode ser um crente light. Você quer adorar a Deus? Adora aqui mesmo, adora aqui no mundo mesmo, adora aqui de qualquer maneira. Não, Deus quer uma separação, Deus quer algo mais, Deus quer que o povo dele vá um pouco mais além. E aqui Faraó ainda diz: orai também por mim. É uma falsidade tão grande para ganhar a confiança do povo, mas Deus não quer que façamos negócio com Satanás. Deus não quer que façamos negócio com Faraó. Deus quer que ouçamos a sua determinação, a sua voz e façamos tudo aquilo que ele tem determinado para nós, de forma que ele receba então o nosso sacrifício e a nossa adoração. O resultado é o mesmo de anteriormente. Moisés ora a Deus, e o Senhor Deus atende a oração de Moisés, os enxames de moscas são retirados, tanto de Faraó como dos servos, do povo. Não ficou uma só, diz o versículo 31, mas no 32 diz: mas endureceu Faraó ainda esta vez seu coração e não deixou o povo ir. É o que diz Hebreus capítulo 3, que não haja em nenhum de nós um coração mau e infiel que possa nos afastar do nosso Deus, um coração que possa endurecer-se contra o Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida. Tenha uma boa leitura, uma boa meditação na palavra de Deus.